Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja aqui, em cada coração. Amém? Convido que a Janete e a Luana fiquem de pé, por favor. Minha esposa, minha filha, o Álvaro também, por favor. O Álvaro é o nosso diretor de escola bíblica, nos acompanha, pode se sentar. O filho não pôde estar aqui. E essa é a minha família. São 23 anos de casamento. Somos catarinenses. E 3 anos, barriga verde, tomamos chimarrão. E aqui já estamos 3 anos e meio à frente da primeira igreja batista de Indaiatuba. E contando sempre com as orações. Minha família de sangue e a família da Janete, nós não são convertidas. Eu e a Janete, a Luana e o Mateus, que seguimos a fé em Jesus. Então, a nossa família está aqui. A nossa família é a igreja onde a planta dos nossos pés se firmarem. Tá? Ok, irmãos. Eu convido a amada igreja a abrir a Bíblia em Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, versículo 1 em diante. Critérios para a travessia. Josué 3, 1. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-no. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram à frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gergazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Novamente o versículo 4 diz: mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão o caminho, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Versículo 10: assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês.
Vamos usar o método de João Batista? Que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar. Amado Deus, cresça o Senhor em nosso meio. E o nosso eu diminua. Há ruídos, Pai, que muitas vezes atrapalham a gente a entender o que o Senhor espera de nós para atravessarmos caminhos difíceis, caminhos novos por onde nunca passamos antes. Mas ajude esse povo a entender que o Senhor, o soberano de toda a terra, está aqui, está nesse meio e guia o caminho, mostra o caminho. Então que agora, Senhor, conforme diz a Tua palavra, nos ensinando que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, que esses poucos minutos de meditação tenham decisões que ecoem na eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Critérios para a travessia. Essa semana eu tive que fazer uma travessia. Não foi de rio. Se bem que eu atravessei vários rios, mas foi por pontes. É que na quarta-feira faleceu meu pai. E como eu disse, minha família ela não é convertida. Meu pai já está há 30 anos divorciado, estava 30 anos divorciado da minha mãe, morando numa clínica de cuidados para pessoas idosas. E tudo ele fez para errar na travessia. Só que eu precisava atravessar de Indaiatuba até Santa Catarina. E aí eu usei o GPS. E o meu problema já começou aqui em Sorocaba, porque eu precisava atravessar de Sorocaba para Votorantim para ir para Juquiá. E quando eu chegava, que o GPS indicava onde que eu tinha que atravessar, tinha uma muralha, tinha um muro, não tinha travessia. Irmãos, nessa procura de um caminho para atravessar, foram 30 quilômetros, entre idas e vindas, tentando achar o acesso. Bom, para atravessar caminhos apontados por Deus, algumas considerações a respeito do texto lido. E a primeira está ali, versículo 1 e o versículo 2 de Josué capítulo 3. De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento. Primeiro critério para você fazer travessias com o Senhor é esse: dedique tempo para ouvir. Dedique tempo para ouvir. Versículo 1, a primeira parte do versículo diz: foram para o Jordão. Cada um tem que ter o seu Jordão. Eu fui funcionário público antes de ser pastor. Eu fui, durante 6 anos, até terminar o seminário em Curitiba, eu fui carteiro. E sempre a vida de carteiro muito corrida, ainda mais em capital, eu tinha que ter um Jordão. Saía cedo para trabalhar, voltava depois do seminário, mas eu tinha um intervalo de almoço, 1h30 de almoço, mas não dava tempo de ir até em casa, eu tinha que almoçar no correio, levava marmita, e o meu Jordão era nesse intervalo. Onde? Banheiro. Irmãos, é o melhor Jordão para você que tem uma grande empresa
falta de privacidade. Eu ia para o banheiro, orar a Deus, porque eu tinha uma família para sustentar, a Luana tinha 5 aninhos de idade, eu tinha um seminário para estudar, eu era seminarista numa igreja, eu era líder dos jovens, eu tinha que ter o meu Jordão, um momento com Deus. Não é que você tem que ir para a beira da água, ou subir o monte, como alguns dizem, lá que está a unção. Não, você tem que ter um momento com Deus. Foi isso que Jesus ensinou quando disse, olha, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que oram de pé no canto das praças para parecerem que estão orando. Vá para o teu quarto. E lá em silêncio, fale ao teu pai que vê em secreto, que ouve em secreto, e te recompensará. E é interessante que esse encontro desse povo de Deus ali, que foram para o Jordão, diz ainda o versículo 1, a segunda parte do versículo 1, que ocorreu antes de atravessar o rio. Isso é um problema sério nos nossos dias, meus irmãos. Por quê? Não tem preparação. Eu li um livro de teologia algum tempo atrás e eu gravei a frase que o escritor disse. Que em algumas décadas atrás as pessoas falavam: eu preciso tomar uma decisão daqui a 1 ano. Vou orar. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas dizem: preciso tomar uma decisão amanhã cedo. Vou orar. Falta preparação. E aí, irmãos, o que acontece? É na travessia que a gente percebe o tamanho do despreparo. O que significa dedicar tempo a Deus? Aí, Josué 3, versículo 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se. Isso significa dedicar tempo a Deus. Santificar-se. Bom, sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? O nosso problema é quando tudo vai bem. A gente se perde. Eu tenho muita dificuldade para interagir quando tudo vai bem. Inclusive tem uma oração, eu guardo essa oração sempre comigo. Se você quiser marcar o texto aí ou abrir Provérbios capítulo 30, é a oração que eu guardo comigo sempre, meus irmãos, porque o nosso problema é justamente quando tudo vai bem. A gente se esquece da santificação. Provérbios 30, versículo 7, olha a oração desse sábio Agur. 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Por que ele queria só o suficiente? Versículo 9. Senão, tendo demais, eu te negaria, e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? Mas se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Irmãos, o nosso problema é justamente quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, a gente não tem muita necessidade de se santificar, né? Tem dinheiro, tem templo, tem carro, tem estacionamento, tem bom emprego, tudo bombando. Para que a santificação? E aí, irmãos, é justamente quando a gente tem que atravessar momentos difíceis que a gente percebe o quanto estamos despreparados. Está aí, por que Josué estava requerendo santificação? Pois amanhã não é hoje,
Amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Mas não é só isso que o general Josué orienta o povo. Além da santificação, versículo 9, Josué 3:9, ele diz: venham ouvir as palavras do Senhor. Ontem, ouvindo o pastor Paulo da IBCU, lá na PIB de Indaiatuba, ele contribuiu com essa pregação, lembrando de um texto que eu disse, é isso que eu queria acrescentar na minha mensagem hoje aqui. Irmãos, o Evangelho diz o seguinte: Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras. Falta santidade, preparação. Falta conhecer as Escrituras. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Bom, conhecer, até que a maioria conhece. Mas experimentar o poder de Deus, aí é outra coisa, meus irmãos. Aí exige-se fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E acreditar nesse livro aqui, meus irmãos, exige fé. Eu nunca imaginei fazer o que eu fiz quinta-feira. Eu nunca imaginei na minha vida pregar para incrédulos, porque toda a minha família é ainda incrédula. Mas eu pregar no funeral do meu pai, eu nunca imaginei fazer isso. Mas aí há pessoas precisando ouvir a palavra. Por quê? Porque elas precisam experimentar o poder de Deus. Versículo 10, Josué 3:10 diz: assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. Saber que Deus está vivo. Sabe como é que o Jacó, ele percebeu a presença de Deus? É interessante, irmãos, a gente estudar a Bíblia e conhecer esse poder de Deus. O Jacó, fugindo de casa, ameaçado de morte pelo seu irmão Esaú, ele fugindo para a casa de Labão, ele chega a um lugar e descansa. Procura uma pedra, faz de travesseiro e dorme. E o texto diz assim: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar. Mas eu não sabia. Sabe o que eu acho, meus irmãos? Tem gente aqui que está dormindo. Infelizmente. Aqui tem gente dormindo, que não sabe que o Senhor está aqui. E não está preparado para essa travessia. Você tem dedicado tempo para ouvir? Não é conhecer história. Você pega uma história, ele faz de conta, os 3 porquinhos, a fada. Você conhece histórias, mas você crê nas histórias e aplicá-las na tua vida, isso é outra questão, meus irmãos. É o critério para a travessia. Você tem dedicado tempo para ouvir Deus falar com você e acordá-lo dessa letargia, dessa nostalgia, desse conformismo, porque você não vai conseguir fazer a travessia. Jesus Cristo, ele teve que fazer várias travessias, e isso envolvia pessoas. E tem uma palavra, eu gostaria que você abrisse, Lucas 6. Jesus, ele tem que fazer uma nova travessia, e agora trata-se de escolha. Lucas 6, versículo 12,
diz assim: num daqueles dias, sabe aqueles dias que parece que tudo dá errado? Tudo dá contra. E é interessante que no início do capítulo 6 de Lucas, Jesus está discutindo ali a questão do sábado. Misericórdia, meus irmãos. E aí o versículo 12, parece que o evangelista Lucas coloca esse adendo ali, num daqueles dias, quando tudo parece dar errado, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Ele tinha o momento dele com Deus. Era no monte. Talvez você prefira água, um Jordão, talvez você prefira banheiro, como eu. Eu não sei. O fato é que Jesus subiu ao monte à noite. E ele passa a noite orando a Deus. E ao amanhecer ele chamou seus discípulos e escolheu 12. Vocês estão entendendo o critério para a travessia? Qual é? Quer dizer, você tem que dedicar tempo para ouvir. Pode ser que você não consiga reunir aqui 50 pessoas para oração, mas você pode ir no banheiro da tua casa. Você pode fechar a porta do teu carro e orar lá dentro. Você não precisa reunir mais 10, ou 15, ou 50, ou 100 para dizer: oh, agora estou me sentindo vivo. Porque é você a peça fundamental. É o critério para a travessia. É dedicar tempo para ouvir. Mas ouvir é uma atividade independente. Eu não posso vir aqui e ouvir pela minha esposa, pela minha filha. Não, são eles que têm que fazer isso. É você que tem que fazer isso. Mas não é só isso, meus irmãos. O critério para a travessia, em segundo lugar, versículo 3, Josué, capítulo 3, versículo 5. Esse critério, Josué ordenou ao povo. Versículo 3, Josué 3:3. Os oficiais deram esta ordem ao povo, diz o versículo 3, né? Josué 3:3. E deram esta ordem ao povo. Os oficiais fizeram isso. Versículo 5 diz: Josué ordenou ao povo. Versículo 6 diz: e disse aos sacerdotes: levantem a arca. E eles levantaram, diz o final do versículo 6. O versículo 7 diz: e o Senhor disse a Josué. O segundo critério para a travessia é que você esteja preparado para agir. Tem uma reação geral, que às vezes é discreta, é imperceptível, porque é o Espírito Santo de Deus agindo. Não é uma coisa coletiva, não, porque o visual é gostoso, é agradável. Existe uma reação geral, que aí é só Deus que vê. Está ali, versículo 1, Josué 3:1, de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão. De manhã bem cedo, todos foram ao Jordão, inclusive Josué, foram para o momento a sós com Deus, para o reservado, para o banheiro, para a água, para o monte. Eles foram, todos, ninguém ficou de fora. É uma reação geral. Só que essa reação geral não é numérica, nunca foi, nem será. É cada um com o dever de consciência, fazendo o que sabe que deve fazer, porque é Deus que diz para fazer. Essa reação geral desencadeou também uma reação dos líderes. Diz ali o versículo 2, final do versículo 2, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Deram esta ordem ao povo. Percorrido o acampamento, os líderes deram
esta ordem ao povo. Qual que é o critério para liderar no corpo de Cristo? Eu vou ler para você o critério para liderar no corpo de Cristo. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. É assim que se lidera no corpo de Cristo, conforme escrito está em 1 Pedro 3, versículo 2 e versículo 3. 1 Pedro 5, versículo 2 e versículo 3. E aqueles líderes foram. Eles passaram pelo acampamento, determinando o que deveria ser feito. Aí, Josué 3, versículo 5, era a função desse homem. Determinar também. E tinha uma reação que se esperava do povo: santificar-se, separar-se do mal moral que há no mundo. Esse mal moral que tua mãe e pai não contemplam na tua vida, porque pode se desencadear quando você tranca a porta, que o teu cônjuge não vê, mas Deus vê, que o teu pastor não vê, mas Deus vê. É separar-se voluntariamente desse mal moral que há no mundo. Santificar-se. Mas pastor, se não tiver 50 comigo, é Deus querendo você, porque é você a peça principal para fazer a travessia com Deus. O povo reage santificando-se e separa-se do mal moral que havia entre eles. E não para por aí, porque além de uma reação geral, além da reação dos líderes, além do povo reagindo, versículo 6 diz que os sacerdotes foram orientados a levantar a Arca da Aliança, e eles levantaram. Era a presença de Deus naquele lugar, simbolizada na arca. Josué também teve que estar preparado para reagir. Versículo 7, Deus disse para Josué: Josué, eu começarei a exaltá-lo. E você vai ter que lidar com isso, Josué. Você vai ter que lidar com a fama. Você vai ter que saber lidar com o status, porque você tem uma sementinha maldita aí no teu coração que se chama orgulho. E o Josué, ele tem que aprender agora a lidar com o estrelato. Ou melhor, nunca deixar que se tornasse uma estrela, mas aprender a usar o método de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Josué teve que aprender a lidar com a fama, como também ele teve uma responsabilidade, que está aí no versículo 9, Josué 3:9. Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, não as minhas. Quem sou eu? O Senhor quer falar com você. Então venha ouvir as palavras do Senhor. E o povo vai. E o povo começa a reagir. Sabe por que tudo isso? Por que eles tiveram que manifestar uma reação geral, indo lá para o Jordão, para o momento com Deus? Por que os líderes tiveram que passar pelo acampamento? Por que o povo teve que se santificar? Por que Josué teve que aprender a lidar com a fama, com a liderança? Sabe por que tudo isso, meus irmãos? Porque é o que está escrito no versículo 10. Josué 3:10, leia na tua Bíblia. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. Por isso, assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês.
Eu sou pastor. E eu não tenho ouvido coisas boas daqui. Eu não tenho ouvido coisas boas. Afinal de contas, Deus está vivo aqui? Tem dois tipos de pessoas na igreja. Tem, primeiro grupo, os que vêm para saber se Deus está vivo. E eu acho que tem gente aqui assim, que veio para ver, mais uma vez, se Deus está vivo ou não. E aí sai falando. Mas tem um segundo grupo, os que vêm mostrar que Deus está vivo. De qual grupo você faz parte? De qual grupo você participa? Sabe por quê? Porque critério para fazer a travessia com Deus, além de dedicar tempo para ouvir, isso não é uma questão de quantidade, meus amigos. Não é. É você ter atitude pessoal para com Deus. É você estar preparado para agir. Porque em nome de Jesus, as portas que Deus abre, o diabo não fecha. E não existe aqui pessoa capaz de fechar a porta que Deus abriu. Não existe aqui pessoa capaz de contrariar uma ordem que Deus dá. Então, faça parte daqueles que vêm ao templo mostrar que Deus está vivo. Pare de agir como se Deus estivesse morto. Pare de reagir como se Deus não se importasse. E você talvez já está em cima do muro. Será que eu vou para outra igreja? Porque lá a coisa está bombando. Meus irmãos, de que grupo você faz parte? Terceiro critério para você fazer a travessia. Não esqueça. Não esqueça o que Deus vai fazer. E Deus vai fazer. Porque definitivamente eu e você somos meros coadjuvantes nessa obra chamada igreja. Somos meros coadjuvantes. Deus deu a sua graça de participarmos disso, ou pregando, ou dirigindo, ou cantando, ou contribuindo, ou orando no banheiro, não importa. Eu lembro desse tempo, meus irmãos, que eu fazia no correio, e eu queria trazer mais gente comigo. E aí, o CDD que eu trabalhava, Santa Quitéria, em Curitiba, nós éramos em torno de 25 carteiros. Então eu terminava a minha distribuição diária na rua, voltava, e eu fazia uns panfletinhos assim, era datilografado ainda. Eu não tinha computador, eu datilografava com papel xerox, né, com uma folha por trás, e fazia várias cópias, eu colocava um em cada mesinha, cada banca dos carteiros. E eu dizia, era uma coisa muito simples, eu colocava assim, amanhã, 7h30, oração no refeitório. Irmãos, eu consegui reunir 20 carteiros lá. E nenhum era crente. Eu não sei, eu queria que as pessoas viessem orar comigo. Eles vinham. Eles vinham. Não esqueça o que Deus vai fazer com você. Para concluir, Josué 3, versículo 12. Agora escolham 12 israelitas. Um de cada tribo. Será que aqui dentro tem tribos? Vamos pensar que tribo, quem sabe, seja sobrenome de família, não sei. Bairro onde você mora. Cidade de origem, eu não sei. Mas eu acho que aqui dentro tem tribos. Por quê? Porque somos desiguais. E a igreja tem que respeitar a diversidade. Não é compactuar com o pecado, jamais. Compactuar com o pecado. O homem tem escolha e muitas vezes escolhe pecar. Nunca compactuar com o pecado, mas respeitar as diferenças. E aí, as tribos.
Será que isso não tem aqui dentro? Você não consegue padronizar. Como é que você vai padronizar um adolescente e pensar como um adulto de 70 anos? Não tem. Como é que você vai padronizar um solteiro pensar como um casado? Não tem. A diversidade, ela existe. Agora, o problema é quando a diversidade se torna preconceito e exclusão. Ou por causa da cor da pele, ou por causa da riqueza, ou o status, ou o sobrenome, ou a tradição da igreja. Quando isso se torna preconceito, exclusão, aí é pecado. Irmãos, critério para a travessia, não esqueça o que Deus vai fazer. Josué 3,12, agora escolha 12 israelitas, um de cada tribo. Para que isso? Para que essa escolha? Sabe para quê? Josué 4. Josué 4,4. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros. É para carregar pedra. O critério para a travessia era carregar pedra. Pessoas dispostas a carregar pedras. Também isso não é literal, que eu vi que vocês estão com uma baita de uma reforma aqui. Não é carregar pedra de construção, não. É você não esquecer o que Deus vai fazer. Porque, como eu já disse e repito, quando tudo vai bem, a gente esquece. A gente não sente necessidade de orar. A gente não sente mais necessidade de contribuir. Não tem mais vontade nem de orar pelo pastor, porque todos os que vieram, deu problema. Na verdade, eu não sinto mais necessidade que venha pessoas para cá, porque a coisa aqui está tão feia, está tão ruim, que é melhor que vão para outra igreja. Inclusive, eu não sei se daqui a pouco eu não estou indo para lá também. Não é assim? Irmãos, critérios para a travessia é não esquecer o que Deus vai fazer e o que Ele já fez. Você lembra o que Deus já fez? Quantos daqui entraram ali? Levante a mão. Quantos? Ai, Deus está fazendo. Deus está fazendo e você tem memória. Lembra daquele primeiro amor? Coisa linda, né? Irmãos, isso é tão fato, porque quando eu me formei no seminário, eu fui convidado para voltar a pastorear a igreja onde eu me converti. E eu disse: ai, Jesus, prata da casa não tem honra. Mas a média dos ex-pastores era 2 anos, 2 anos e meio, 3. Se eu ficar 3 anos, está de bom tamanho. Mas eu orei a Deus. Eu me preparei antes, quando o pastor que estava saindo me convidou, ele disse: pastor, quer esse pastor aqui? Eu falei: ai. Então me dá uma semana de oração. Porque não tive como me preparar 1 ano antes. Se bem que eu já estava orando pelo caminho que Deus teria. Mas a oração específica para aquele lugar foi 1 semana. E a minha média era ficar 3 anos lá. Fiquei 9 anos. Irmãos, Deus deu tudo que a gente queria. Tudo que eu sonhei para a igreja onde eu me converti, onde eu entrei no batistério e eu confessei o meu amor por Cristo. Deus deu tudo. Mas aí sabe o que aconteceu? A igreja não sentiu mais necessidade de tanta oração. Eu comecei a fazer alguns movimentos de oração, tipo oração da última hora, chamando os homens, as mulheres tentando se reunir antes da quarta-feira, antes do culto de oração, as mulheres se reunindo, mas o povo parece que, como que dizendo: pastor, tem tudo, nós temos tudo. Nós temos carro, temos piano, temos dinheiro, temos congregação, temos pastor. Pastor, está tudo bombando. E aí erramos na travessia. Erramos feio na travessia. Não esqueça o que Deus vai fazer.
Tem gente aqui que tem que carregar pedra. Mas isso não pode ser um sacrifício insuportável. Do tipo, eu tenho que aguentar aquela igreja. Eu tenho que suportar tudo isso mais 10 anos. Não, você não tem que fazer isso. Você não é obrigado a fazer isso. Eu sempre falo isso lá em casa. Porque eu não chamo os meus filhos de manhã para ir ao culto. Eles vão porque eles sabem que precisam ir. E graças a Deus eles vão. Eu não obrigo a minha filha a fazer a liderança do louvor e dos jovens. Não. Ela faz por dever de consciência. O meu filho também se dedica à oração. A minha esposa também se dedica. Porque eles sabem que eles devem fazer. Como eu nunca permiti que a minha filha viesse me cobrar. Por que, pai, você não fez a pregação ainda? Ou a minha esposa diz, ó, Vilmar, está chegando a hora do culto, e aí? Você não vai estudar? É meu dever. Não esqueça o que Deus vai fazer. E Ele já fez. E está fazendo. E Ele vai continuar fazendo, porque a igreja é do Senhor. Amém? Você acredita nisso? Então carregue a pedra, meu irmão. Carregue a pedra, minha irmã. Mas faça isso rindo. E como se diz lá no sul, faça isso com o pé nas costas. Faça alegre. Porque é Deus que está fazendo. Há coisas que não devem ser esquecidas jamais. Não esqueça o teu primeiro amor. Não esqueça do teu Jordão, do teu momento com Deus. Fiquei feliz, o irmão já me contou aqui que foi reativado o culto de oração na quarta-feira. Que bênção, irmãos. Não esqueça de se preparar antes da travessia. Não sei se você pretende casar, mudar de emprego, fazer faculdade. Se prepare. Quer casar daqui a 1 ano, 2, 10? Comece orando hoje. Faça isso. Dedique tempo. Se santifique. A santidade abre os ouvidos. A falta de santidade deixa a gente surdo, cego e mudo. As coisas vão acontecendo, mas a gente fica... A gente não vê. A falta de santidade deixa a gente cego. A gente vira ativista. A gente quer que o tempo passe rápido, porque eu não estou suportando mais isso. E aquilo que deveria ser uma eternidade, a gente resume a poucos minutos. Eu quero que acabe logo, porque eu tenho outras coisas para fazer. Irmãos, Deus, eu creio, Ele deixa pedras no caminho, para a gente não esquecer o que Ele está fazendo. E Ele faz. E tem uma ilustração interessante sobre o salmão. Não é o Salomão, tá? O salmão, o peixe, tá? A pesca do salmão lá no Japão. Primeiro era feita, como sempre foi feita, né? Pescando o peixe. E eles preparavam os filés, né? De salmão e colocavam no gelo e levavam para a cidade. Mas os clientes, eles começaram a reclamar daquela carne, que ela estava com uma aparência, com um sabor meio adormecido. E aí os pescadores, puxa vida, como que nós não vamos perder os nossos clientes? Ok, então nós vamos deixá-los, além de não cortar a carne aqui, vamos deixá-los congelados, para fazer o corte da carne lá na cidade. E fizeram isso. Mas da mesma maneira, os clientes reclamaram que a carne estava com gosto de carne velha. E aí os pescadores pensando, matutando o que fazer para eles não pararem de vender o salmão deles. Ok, então vamos colocar grandes tanques no nosso navio e vamos levar o salmão vivo. Ok. Fizeram isso, grandes piscinas dentro do navio, pescando o salmão, ele ia direto para a água. Só que a viagem era muito longa,
E o peixe chegava cansado, e na hora de fazer os filés, chegava na mesa do cliente, o cliente continuou reclamando que a carne estava com um gosto cansado, não tinha sabor. Pensa, pescador! E aí, alguém teve uma grande ideia. O pescador muito, ainda até inexperiente, né? Sabe o que eles fizeram? Eles continuaram usando os piscinões dentro do navio. Saía o salmão do mar, ia direto para a piscina. O peixe ficava vivo. Só que como a viagem era muito longa, sabe o que um pescador decidiu fazer? Ele foi no mar e pescou um pequeno tubarão. E jogou ali. E aí o salmão tinha que correr para ficar vivo. E o problema foi resolvido. Os clientes pararam de reclamar. Irmãos, eu creio que às vezes Deus tem que deixar algum tubarão na nossa vida, para a gente ficar vivo. Fique de pé. Vamos orar a Deus. Deus, como a gente precisa aprender, como precisamos saber o caminho, porque nós não sabemos, Senhor. Nós não sabemos o caminho. Caminhos pelos quais nunca passamos. Mas, Senhor, a gente precisa atravessar. Nós temos que atravessar. E tem critérios para isso. A gente se dedica pouco a ouvir, Senhor. A gente ouve muito pouco. Falta santidade, ficamos surdos, cegos, mudos, ativistas. Palavra do Senhor não é falta de ser conhecida. Ela é conhecida, Senhor. As histórias, elas estão na nossa memória, mas praticar os seus princípios, Deus, aí é outra história. Viver o Evangelho no casamento, na hora de contribuir, na hora de cantar, na hora de escolher com quem vai casar, na hora de trocar de emprego, receber promoção. Deus, como é difícil praticar o Evangelho, porque às vezes nos tornamos arrogantes. Queremos liderar sim, Deus, mas até somos tentados a nos sentirmos donos, sentirmos que somos proprietários, e não somos proprietários de nada, Senhor. Tudo é vosso, até o ar que respiramos. Senhor, como às vezes é difícil saber que o Senhor está, porque o nosso jeito de atravessar atrapalha, porque os critérios que a gente usa para fazer a travessia até a eternidade são critérios equivocados. E quando nós deveríamos reagir, é que a gente descobre o quanto estamos despreparados. Não sabemos lidar com o status da liderança. Não sabemos reagir de modo geral, procurando o nosso momento com o Senhor, o nosso Jordão. Não sabemos o que é santidade, porque fechada a porta do quarto, ficando sozinho na frente do computador, Deus, é tão fácil a pornografia. Quando vem o dinheiro, e a enfermidade também, como é fácil a gente abandonar a fidelidade, Deus. Temos tempo para tudo, para comprar propriedades, comprar carros de bois, para casar, mas estamos despreparados para agir. Mas aqui agora, Deus, aqui nesse lugar, tem gente que quer carregar pedra. Tem gente aqui disposta a carregar pedra. Então, Deus, pode ser 12,
24, 36, 50, não importa, Deus. Mas cada uma delas, escolha a pedra que quer carregar. Escolha a pedra que pretende carregar, porque veio os nossos filhos, Senhor. Os nossos filhos, a futura geração, aqueles que precisarão ouvir o que o Senhor fez. Essas pessoas aqui que querem carregar a pedra servirão de sinais no futuro. Quando os filhos perguntarem o que significam essas pedras, essas pessoas vão responder. Elas vão dizer como o Senhor dividiu as águas dos problemas, das dificuldades e fez atravessar o casal, e fez com que os pais pudessem atravessar, e fez como que a igreja pudesse atravessar, nos fez atravessar. Então ninguém aqui se omita de pegar a pedra. Se a pedra é a falta de paciência, pegue agora. Se é o desânimo, em nome de Jesus, transforme isso em virtude. Se é a tristeza, seja lá o que for, Deus, pegue tudo isso, coloque agora aos pés da cruz. O coração duro, que muitas vezes é uma pedra. Abra o coração desse povo, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abra o coração desse povo, para que o culto de hoje à noite seja diferente. Que o culto de oração da quarta seja diferente. Que tudo seja diferente, porque o Senhor está aqui. O Senhor está no coração dessas pessoas. Derrame, Senhor, a unção do Espírito Santo preparada para agora. E os que aqui vieram querendo aprender critérios para atravessar os desertos, para atravessar as enchentes, para atravessar as dificuldades, que essa graça, amor e misericórdia do Senhor seja derramado agora em cada coração. E também pedimos que o Senhor abençoe a igreja. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti a sua face e te dê a paz. Em Cristo Jesus, Salvador. Amém. Assentados em oração silenciosa, encerramos o culto. Meus queridos, enquanto a gente vai estar escutando o pós-lúdio, eu queria